Imagine um país que começou como um pequeno grupo de colônias rebeldes e, em pouco mais de 2 séculos, construiu a força militar mais poderosa do planeta. A história militar dos Estados Unidos é cheia de episódios curiosos, decisões improváveis, inovações tecnológicas e momentos que mudaram o rumo do mundo. Hoje vamos conhecer 10 curiosidades fascinantes sobre a história militar dos Estados Unidos. A primeira curiosidade começa antes mesmo de os Estados Unidos existirem oficialmente. Durante a Guerra de Independência, iniciada em 1775, o Exército Continental era extremamente improvisado. Muitos soldados não tinham uniformes padronizados e utilizavam armas diferentes entre si. Em vários momentos, o exército de George Washington tinha menos de 10.000 homens prontos para combate. Mesmo assim, conseguiu enfrentar o maior império da época, o britânico. O apoio da França, com tropas e navios de guerra, foi decisivo para garantir a vitória das colônias. A segunda curiosidade envolve um momento humilhante para o jovem país. Em 1814, durante a Guerra de 1812 contra o Reino Unido, tropas britânicas invadiram Washington e incendiaram diversos prédios importantes, incluindo o Capitólio e a Casa Branca. O episódio marcou profundamente os Estados Unidos e levou o governo a fortalecer suas forças armadas nos anos seguintes. A terceira curiosidade está na Guerra Civil Americana, entre 1861 e 1865. Esse foi o conflito mais mortal da história do país, com cerca de 620.000 a 750.000 mortos. Mais do que uma guerra interna, ela também trouxe grandes inovações militares. Uso intenso de ferrovias para transporte de tropas, telégrafo para comunicação estratégica e os primeiros navios de guerra blindados. A quarta curiosidade envolve o famoso Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, os Marines. Criados em 1775, eles ficaram conhecidos por sua capacidade de realizar operações anfíbias. Mas poucos sabem que seus primeiros recrutas foram buscados em tavernas e bares da Filadélfia, onde oficiais procuravam voluntários entre marinheiros e aventureiros. A quinta curiosidade surge na Segunda Guerra Mundial. Durante o conflito, os Estados Unidos mobilizaram sua indústria em uma escala gigantesca. O país produziu cerca de 300.000 aviões, 100.000 tanques e milhares de navios de guerra. Fábricas que antes produziam carros passaram a fabricar armamentos. Essa mobilização industrial foi um dos fatores decisivos para a vitória dos aliados. A sexta curiosidade envolve um dos projetos mais secretos da história, o Projeto Manhattan. Durante a Segunda Guerra Mundial, cientistas e militares trabalharam em segredo absoluto para desenvolver a primeira bomba atômica. Mais de 130.000 pessoas participaram do projeto. Em 1945, as bombas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki marcaram o início da era nuclear. A sétima curiosidade vem da Guerra Fria. Nesse período, os Estados Unidos desenvolveram algumas das aeronaves mais avançadas já construídas. Um exemplo famoso é o SR-71 Blackbird, um avião espião capaz de voar a mais de 3 vezes a velocidade do som. Ele era tão rápido que, segundo pilotos, praticamente nenhum míssil da época conseguia alcançá-lo. A oitava curiosidade envolve a presença militar global dos Estados Unidos. Após a Segunda Guerra Mundial, o país passou a construir bases militares ao redor do mundo. Hoje, existem cerca de 750 bases americanas em mais de 70 países, permitindo que tropas e equipamentos sejam mobilizados rapidamente em diferentes regiões do planeta. A nona curiosidade envolve uma das forças especiais mais conhecidas do mundo, os Navy SEALs. Criados em 1962, durante o governo Kennedy, eles são especializados em operações extremamente difíceis, muitas vezes realizadas no mar ou em ambientes hostis. A unidade ganhou enorme notoriedade após a operação que eliminou Osama Bin Laden em 2011.
E a 10ª curiosidade mostra como o poder militar americano continua evoluindo. Hoje, os Estados Unidos possuem o maior orçamento militar do mundo e investem fortemente em novas tecnologias, como drones autônomos, armas hipersônicas, inteligência artificial militar e sistemas espaciais. De um exército improvisado que lutava contra um império colonial, os Estados Unidos se transformaram em uma superpotência militar global. E talvez a maior curiosidade de todas seja esta: muitas das grandes decisões militares tomadas em Washington ajudaram a moldar o mundo moderno. Agora fica a pergunta: qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Se você gostou desse conteúdo e quer explorar mais histórias curiosas da história militar e dos grandes conflitos do mundo, continue acompanhando o canal.